Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique. Vamos mais para mais uma entrevista aqui da Software by Maringá. E hoje o Júnior da Triumph vai falar um pouquinho sobre como ela funciona, qual que é a dor que ela resolve. E já vamos começar com essa dor, né? O que a Triumph faz? Qual que é a dor que ela resolve, ô Júnior? Bacana. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá, Henrique? Pelo convite, Roger. A Triumph, ela atua já há 10 anos como emissor de documentos fiscais. Aí agora, recentemente, a gente abriu um novo mercado, que é a API para documentos fiscais, né? Então a gente quer ser o layer vertical das empresas brasileiras. Essa é a dor que a gente quer resolver no fim do dia. Basicamente, é essa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, bem prático, Júnior. Beleza. Eu sou um cliente, vamos lá, vamos pegar uma empresa aqui de estofados. Eu cheguei até você. Como que você pode resolver minha dor nessa parte de fiscal, etc? Beleza. Todo mundo no fim do dia, né, precisa, querendo ou não, emitir uma nota. E o governo brasileiro, a gente está falando de um país onde a gente sai do colégio sem saber declarar imposto de renda, né? Ele fala para você, ó, você precisa emitir nota, mas não te fala como. Sim. Então, a dor que a gente resolve é justamente essa. Ele chega para mim e fala, cara, eu preciso de alguma maneira emitir a minha nota. A gente fornece hoje tanto os emissores para o próprio cliente que quer realizar a emissão ali, quanto para a software house que quer fazer a integração com o ambiente fiscal para poder oferecer esse serviço para o cliente final. Então, eu resolvo a dor dele da seguinte forma. Você não precisa conhecer tributário, você não precisa conhecer técnico, você só precisa acessar minha plataforma, se cadastrar, ter um certificado digital e o fiscal deixa comigo. E vocês emitem todo tipo de nota? NFE, NFC, MDFE? Sim, todo tipo de documento fiscal eletrônico. Hoje, se eu não me engano, existem 7 documentos fiscais eletrônicos em vigor no Brasil. Então, todas essas obrigações acessórias, que são documentos fiscais, a gente lida. Então, basicamente, vocês conseguem atender todos os nichos de mercado. Né? Transportadora, que né, precisa emitir um documento de transporte, loja, que precisa emitir um documento fiscal para o consumidor final, tudo. Sim. Hoje, a gente está migrando um pouco do nosso foco, né? Acho que é um bom tópico também. Não sei se vocês chegaram a ver aquele paper, né, da Sequoia falando sobre a nova empresa que vai ser trilionária, né? A nova empresa de $1 trilhão é uma empresa de serviço, não é uma empresa de software. E aí a gente olhando para isso falou, então a gente vai ter que olhar um pouquinho menos para o SaaS e olhar mais para a infraestrutura. E a gente migrou a nossa empresa para a infraestrutura, então está nessa fase, né, nesse movimento, para garantir que, né, a gente consiga atender todos os setores, tanto no layer de emissão, mas a gente é somente um emissor de documentos fiscais. Então, geralmente, quem vai para o emissor é aquela pessoa que está iniciando o negócio, né? Quanto aquelas empresas que, eu quero criar minha solução. Hoje tem um boom da galera criando o próprio SaaS, Sim, que a IA permitiu muito isso, né? Democratizou Facilitou, o né? código. Uhum. Exato. E aí esse pessoal também vem até a gente para falar, como que eu integro, né? A gente tem um baita case, que a gente chama ele de Dr. Márcio internamente. É um baita case que a gente utiliza, que pessoas que foi lá, então, por exemplo, eu sou da área da saúde, criei toda a infraestrutura do meu software ali, eu tenho um software bonito agora e tal, que foi totalmente vibe codado, né? Esse termo é bem recente. E a única dor dele cara, não consegui integrar com a prefeitura. E aí foi exatamente nesse ponto que a gente falou, então deixa com a gente que você vai conseguir integrar com a prefeitura. Então ele conecta o MCP dele lá e fala, eu quero integrar com a Triumph para emitir nota fiscal de serviço. Ponto, aí ela faz tudo. E como que funciona a parte comercial de vocês? Por exemplo, alguém está assistindo ali, ele tem exatamente um software que atende, sei lá, vou colocar aqui um amigo meu. Cara, ele criou um sistema para cuidar da fazenda dele, dos bois que ele compra. E eventualmente ele não tem nada ligado à parte tributária. Ele entra em contato com você e fala, cara, eu preciso integrar isso aí. Como que é o passo a passo? O que ele tem que fazer? Hoje a gente deixou o mais low-touch possível. Em que sentido? Você não precisa ter ali do outro lado um humano ou um vendedor para poder te instruir, fazer integração, nada do tipo. Basicamente a galera que é muito amiga do cloud, né? O cloud code ali, né? Então, basicamente, copiar o código de documentação, colocar no cloud e falar, eu quero fazer a integração. Sobre o processo de cobrança, como a gente está em fase de validação, inclusive, né, até convido quem quiser utilizar, testar,
A gente, por enquanto, está sustentando todo o custo de infraestrutura. Olha aí. E está deixando 3 meses gratuito. Inclusive, tem o cupom SBM Triunf. Tem um cupom? Tem o cupom. Fala aí na câmera aí. SBM Triunf, tá? Quem quiser utilizar, 3 meses grátis para poder testar a plataforma, fazer qualquer tipo de uso. A gente está justamente nessa fase de validação, de teste de estresse. Então, pô, pode mandar requisição para lá, pode falar pro Denis colocar no grupo depois. Bacana. Vou pedir pro Renan colocar lá. SBM Triunf é TRE, E de novo, são 2 E. Isso, UNFE. Isso, exatamente. Então, quem quiser testar, né, fica à disposição aí de vocês. E cara, eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre isso, até porque vocês lidam com a parte tributária, e a gente sabe como o Brasil é um país que é apelidado de manicômio tributário. A gente tem inúmeras regras tributárias saindo dia a dia, estado a estado. Lá na SG, por exemplo, nós temos uma equipe fiscal para trabalhar exclusivamente com isso, porque a gente atende a vários estados, né? E nosso sistema, necessariamente, como é voltado ao varejo, precisa atender as demandas fiscais de todos os regimes, desde o simples, do lucro real, presumido, tudo. Então, a gente sabe o quanto o Brasil é muito louco nesse sentido. Sim. E dá para entrar aí a reforma a partir de 2027, 2026 agora já está alguma coisinha implementada a título de transição, mas em 27, de maneira definitiva, começa essa jornada que vai até 33, né? 32. É 33. Uhum. 2027, cara, o que tá prevendo e como que vocês podem auxiliar as pessoas nesse processo inicial? Bacana. Bom, hoje o nosso software ele calcula toda a tributação, tanto na API quanto dentro dos emissores, ele calcula toda a tributação de forma automática. Então a gente participou do piloto da Receita Federal, a gente entendeu como funcionava o motor da Receita Federal e automatizou o máximo possível. Para o Simples Nacional é bem simples, de fato, fazer essa automatização. Para o regime normal, lucro presumido, real, é um pouquinho mais complexo, mas a gente trouxe essa automação da melhor forma possível. Mas também deixa à disposição, tanto via API quanto via emissores, todos os campos, porque tem, como você mencionou, o Brasil é um manicômio tributário. Até o passado muda aqui. Então tem contador que gosta de fazer de um jeito, tem contador que gosta de fazer de outro, então a gente tem que deixar os campos abertos para fazer a loucura tributária que acontece no Brasil. Uma curiosidade, desde 1988 a gente tem mais de 360 mil regras implementadas dentro do sistema tributário brasileiro. Desde quando? Desde 1988. 88? Uhum. Quando saiu a Constituinte. Exato. Então, cara, muita coisa muda o tempo todo. Acho que o Roger, que atua ali na SG Sistemas, vai me entender quando o assunto cara, do nada, algo que funcionava muito bem e que era muito bem específico, a Receita decide que não é mais dessa forma, não é desse jeito, isso aqui vai tributar assim, isso aqui vai tributar daquele jeito. Dá um cavalinho de pau. Exatamente. Fala que vai mudar dia 1º, dia 31 não saiu nada ainda. O negócio deixa para na última hora sair toda a documentação ali para poder... Se não fizer, leva multa, né? Então, é um ponto interessante. Em 2026 ainda vai ser tá sendo, na verdade, um processo de teste. Então, até 1º de agosto, se eu não me engano, totalmente teste. A partir de 1º de agosto começa a entrar em vigor as regras tributárias para IBS e CBS da seguinte forma: quem for do regime normal e não declarar IBS e CBS está sujeito sim a um passivo de multa. Em 2027, aí o jogo começa de fato. Fala assim, split payment, a princípio ele vai ser facultativo, voltado a um regime específico, provavelmente deve ser regime normal. Fala assim, criar um novo regime além do MEI, além do Simples Nacional. Que é o híbrido, né? Que eles falam que é o híbrido para poder a empresa que está no Simples poder fazer o recolhimento do tributo, senão ele perde poder de comercial. Sim, esse é um ponto importante. A galera do Simples Nacional tem que se preocupar com isso. Se você não está olhando para isso, cara, tem que olhar para isso, porque a gente está falando de você perder a sua capacidade de competir com o seu concorrente. Que é o crédito, né? Isso, ele não vai gerar crédito, né? Gerar crédito. E justamente aí, assim, por isso tá cogitando, não sei se está cogitando ou criou de fato o híbrido, né? Isso, que é para poder ele continuar no Simples e poder fazer o recolhimento do tributo para gerar crédito aos seus clientes. Sim, já na NFSE Nacional para prestação de serviço, você consegue definir se você vai ser tributado inteiramente dentro do DAS, se você vai tributar os tributos federais fora e pagar o seu DAS ali, ou se você vai tributar tudo fora e aí o Simples Nacional deixa de fazer sentido. Tudo aquilo
que tinha de benefício tributacional, o cidadão acabou de perder, né? O empresário acabou de perder. É isso. Então, de fato, a gente está num manicômio tributário, né? Mas, se eu puder dar um conselho, trate o problema tributário, né? Esse ponto específico do tributário, como uma nova vertical da sua empresa, né? Você precisa estar olhando para isso. A gente está falando aqui de aumentar mais o seu produto, de aumentar mais o seu serviço, porque Perfeito. tem um ponto interessante, né? É isso aí. Serviço e produto agora caem no mesmo balaio. É verdade. Então, as alíquotas de serviço, cara, vão subir e ficar equiparáveis com as alíquotas de produto. A galera que presta serviço tem que ficar de olho nisso para 2027, porque vai subir tributação. Você falou um ponto muito legal que vale a pena as pessoas também se ligarem, que eu venho falando direto durante as minhas palestras, é sobre o split payment. Por quê? Porque o split payment vai morder o capital de giro da empresa em 2027. Em 2026 agora, acredito eu que é um ano de criar capital de giro, criar caixa. Exatamente. Por quê? Porque 2027, com a implementação do split payment, aquele dinheiro que você tinha, que você pagava daqui 30, 40 dias, e olha lá, se você pudesse, você negociava aquele valor, você trabalhava com o dinheiro que já era do fisco, isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque com a entrada do split payment, automaticamente vai ter o split de pagamento, o dinheiro que é seu fica com você, o dinheiro que é do fisco vai para o fisco direto, e você perde todo aquele caixa que você tinha para fazer a sua empresa trabalhar com ele durante um período. Sim, e a gente sabe que esse comportamento, assim, ele... não se preocupe, isso aí não é exclusivo do seu negócio, 90% dos empresários brasileiros utilizam de fato ali o dinheiro que seria do fisco, né, que paga ali posteriormente o seu DAS como capital de giro para poder pagar as contas, suprir. A gente vem de um país onde tributa muito, né, é um dos países que mais tributa no mundo, então não é fácil a vida do empreendedor, que tem que honrar as contas ali no fim do dia, tem que pagar fornecedor, tem que pagar funcionário. Isso não é específico para a sua empresa, né? É para um todo. E aí, como o Roger muito bem disse, 2026, cara, aproveita essa segunda metade do ano aí para frente para poder preparar o seu capital de giro. Ainda se fala em, vai ser implementado como um teste, vai ser só um público específico, só quem quiser pagar, mas isso aos olhos do governo, aos olhos da União, é muito bem visto porque eu recebo primeiro e decido para quem vai. Então me dá muito poder. Então, assim, provavelmente vai passar, vai ser implementado. Sem dúvida. E outra, né? De um jeito ou de outro, fazer caixa nunca vai ser uma má escolha. Não. Sempre é uma boa escolha. Faça caixa, né? Daí, se isso for positivo para você em 2027, maravilha. Se der o que eu acho que não vai acontecer, mas se derem um cavalinho de pau e retrocederem, você está com caixa feito, né? Então, eu acho que isso é uma boa estratégia, faça caixa. Sim, tem um ditado que diz que faturamento é ego, caixa é rei, né? Caixa manda no negócio. É lucro e futuramente caixa, né? Que converte em caixa, né? Porque não adianta ter lucro, mas também o caixa tá vazio, né? Exatamente. Porque na contabilidade, né? Tem muito isso, lucrou um monte, mas meu caixa tá negativo. Então você tá dando muito prazo pro fornecedor. Mas voltando aqui um pouquinho, Júnior, vamos falar um pouquinho sobre fazer um gancho que legal, que você comentou aqui nos bastidores, sobre a gestão da Triumph, né? Hoje você é o CEO da Triumph, né? Fala um pouquinho como foi lá atrás, como você pegou a empresa, de forma bem rápida aqui para os nossos ouvintes, e como que está lá hoje, como que ela está saudável, etc., para os nossos ouvintes aqui da Software by Maringá. Bacana. Bom, eu cheguei na Triumph em maio de 2024, eu vim de um exit, então criei uma empresa que era para ser concorrente ali do Adriano, né, a Edoc, e aí o Adriano fez a aquisição dela e fez um vesting, né, junto com o meu sócio, o Rafael, para a gente poder atuar ali dentro da Triumph. A gente tinha uma missão um pouquinho complexa, que era... o nosso VET dependia de faturar 5 milhões. Uma empresa que vinha faturando, no seu melhor ano, 2 milhões de faturamento. E aí tinha um outro grande problema, né? Quando eu cheguei na Triumph, você tem processos que não funcionam, é uma empresa extremamente familiar. Isso não é um problema, porque 90% das empresas no Brasil são familiar, mas a gente está falando de uma empresa onde você precisa de escala, você precisa ser um negócio que se perpetue e... todo negócio a gente tem que levar em consideração, todo negócio é feito para venda, né? E que no futuro você quer que ela valha bastante, né? Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, é um jogo diferente que a gente precisa jogar aqui, né? Não é esse jogo. E aí foi bem complexo, né? Então o processo de trazer o pessoal pela competência e não porque é próximo e tal, né? Então foi um processo bem duro, vamos dizer assim, né? Bem complexo, mas foi bem satisfatório no final pelo resultado. Então o resultado ele fala por si só. Acho que uma das maiores dificuldades que eu tive ali
foi justamente, sempre foi assim e porque sempre funcionou. E também um outro ponto, né, falta de dados, né? Quando você tem uma empresa que ela olha ali só pro batidão do dia a dia, você não está olhando para ela no longo prazo, né? Você acaba esquecendo de que os processos eles precisam de ser perpétuos e eles precisam de visão, né? E se você entra num jogo de, eu quero faturar 100, 50 milhões, né? E você não tem dados, cara, você está no escuro. Então, quando eu cheguei lá, o cenário que eu encontrei é um cenário onde não existiam dados, né? Basicamente era isso, a empresa não sabia a quantidade de clientes atual, não sabia basicamente ali, meu cliente está utilizando, não está utilizando. Então a gente primeiro implementou diversas ferramentas técnicas que, cara, deu, assim, colocou a gente no claro, né? Deu ali de fato uma certeza de que, esse é o caminho correto. Para começar, acho que algo bem interessante, né? Durante 8 anos a Triumph atuou no modelo freemium. E aí o principal ponto era a gente fornecia nota fiscal gratuita e dava aqueles gadgets, né, em volta como forma de fazer um upsell. Só que o principal ponto, né, que eu vi ali, a gente aprendeu a fazer muito bem em tributação, muito bem. A hora que eu cheguei, o pessoal já era muito bom em tributação. A gente acabou, né, melhorando isso ainda mais. Mas o principal ponto a gente é bom em fazer tributação. Só que a gente não cobra por isso. Porque se eu não digo pro meu cliente que isso daí é valor, meu cliente também não vai ver valor nisso daí. Né? Então, a gente fez a mudança do modelo freemium para o modelo trial, né? Logo nesse primeiro ano, 2024. E, cara, foi bem assertivo. Foi até um risco, né? Porque, querendo ou não queira, você está mudando toda a estrutura comercial, né? Do fechamento ali. Sim. De fato, foi um risco, mas foi um risco calculado. É aquele ponto, né? Eu tava no escuro, mas, deixa eu colocar aqui para ver. E aí, uma das coisas que eu visualizei, meus clientes estão de fato utilizando as features? Ou não? Só a emissão? E aí, em volta, todo aquele gadget que o pessoal fala, não, precisa de controle de estoque, precisa disso, precisa daquilo outro. Cara, eu ia ver o uso, era baixíssimo. Então, o que entregava valor? A emissão do documento fiscal. A gente era muito bom na emissão do documento fiscal. Então, foi essa chavinha que a gente virou lá, que de fato mudou o cenário ali da empresa e permitiu que a gente olhasse para novos horizontes, como a gente está olhando agora para a emissão através de API. Né? Então, já integrado com IA, então qualquer LLM que o pessoal vive conversando ali no dia a dia, consegue colocar o link ali da documentação e fazer a implementação de maneira muito tranquila. Então, a gente pode dizer que os famosos devs prompteiros podem ser muito bem clientes da Exatamente, Triumph. pode sim. Uhum. E, na verdade, é um movimento que tem acontecido bastante, né? Os devs estão ganhando, vamos dizer assim, tempo e velocidade, porque se você já era bom sem a IA, né, com a IA você ganha superpoderes aí, vamos dizer assim. Então, a gente está vendo muito dev aí que trabalha, mas no part-time ele está empreendendo, criando SaaS, criando, né, ali os seus softwares para poder fazer a venda. E muitos deles têm chegado até a gente para poder ver, como que eu integro aqui, como que eu emito documento fiscal. Então é um movimento que tem acontecido bastante, eu acredito que vai ser um movimento que ele vai perdurar ali pelo menos pelos próximos 2 anos. Maravilha. Para finalizar, eu queria que você pudesse colocar como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem conhecer um pouco mais sobre as soluções da Triumph e, caso haja esse interesse, como elas podem entrar em contato com vocês para poder dar andamento, né, nessa união. E depois, para finalizar a sua fala, colocar aqui uma quebra de objeção, de repente, né? O que mais impede as pessoas de contratar o seu serviço e qual que é a solução que você tem para isso? Bacana, bacana. Bom, então primeiro, como as pessoas podem me encontrar? Minha rede social, o Instagram, Junior Trogilio, tá? LinkedIn também, Junior Trogilio sempre, Trogilio, T-R-O-J-I-L-I-O. Triumph, muito fácil, basicamente T-R-E-E-U-N-F-E, 2 Es. Né? Então, a Triumph também nas redes sociais, também no LinkedIn. E, na verdade, eu sou muito acessível, então é muito fácil falar comigo. Se mandar uma mensagem no Instagram, sem sombra de dúvidas, vou te responder. Tá? LinkedIn da Triumph é a mesma coisa, o time trata com todo carinho ali. Acho que esse é um ponto interessante. Hoje o pessoal que quer automatizar tudo quanto é tipo de coisa, falar, vou colocar chatbot aqui, etc. A gente faz questão de ter um suporte 100% humano. Acho que isso é um diferencial, a gente nada contra a maré. E aí é um ponto, né, de quebrar a objeção.
Eu acredito muito que, primeiro, olhando para a galera que está com receio ali de criar o próprio SaaS, né? Se você criar o seu SaaS e ele não der certo, ok, você tentou. Agora, se você não criar o seu SaaS, ele não vai dar certo. Isso já é uma certeza. Perfeito. Fechado? Fechado, Júlio. Obrigado. Cara, é muito legal a conversa. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo possa se inspirar. Até uma coisa que a gente pode conversar mais depois, Henrique, com ele, é sobre a experiência que ele teve com o Exit. Como que foi essa questão né? Tá convidado pro podcast. Né? Do vesting, porque são assuntos muito interessantes para qualquer tipo de nicho de negócio. Eu acho que quando eu faço uma empresa, eu realmente faço esperando um dia poder sair dela, vendê-la, sabe? É como comprar um carro. Eu compro um carro hoje, quero cuidar muito bem dele, porque eu sei que um dia, quando eu for vender esse carro, ele vai estar valorizado, né? Assim, vai estar com preço melhor do que estaria se eu tivesse detonado ele. Sim. Né? Então, a gente pode conversar mais sobre isso, sobre sua experiência. Eu acho que vai ser um assunto muito legal. Então, continue acompanhando os nossos vídeos aqui da Expoingá. Falaremos ainda com bastante outras empresas e muito conteúdo legal para você que está aí acompanhando a gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Eu perguntei, fechou o Mesh? Deu certo? Deu certo. A gente perguntou. Não, ele tá com 2 milhões. Era O Vesting 5, era né? 5 milhões. Você bateu 8? Ele bateu 8. Subiu de 4 vezes, ele falou, né? Subiu pra 8. Aqui não era o objetivo hoje da entrevista, mas depois a gente tá... Mas tinha 9 meses só. Não tinha uma. Ô, louco, cara. Mas você acertou no produto ou na gestão? Um modelo de cobrança. Cobrança? Modelo de cobrança. Ah, que era igual